Bem-vindos ao primeiro episódio desta série Pod Café, que é esse podcast, esse livecast, para a gente bater um papo sério, profundo, um bate-papo raiz com convidados. Você que me conhece, sou o apóstolo Rafael Augusto, criador das lives Café com AP, e agora nós estamos separando as lives com os convidados da live devocional. Café com AP continua sendo essa live devocional para uma vida plena, e agora o Pod Café é essa live de podcast com os meus amigos para um bate-papo raiz. E meu convidado já está aqui hoje, meu amigo Igor de Moraes. Eu vou chamá-lo em alguns segundos, e eu quero então que você, antes de tudo, já clique aqui no aviãozinho de papel, envie aqui para o maior número de pessoas essa live, porque o assunto é muito importante, o papo é muito sério, e nós vamos ter aí nos próximos encontros que vão acontecer todas as sextas-feiras, a partir de agora, com convidados muito especiais. Então, hoje a gente está aqui recebendo meu amigo Igor de Moraes, um dos líderes de jovens da atualidade, que tem feito um excelente trabalho. Ele vai falar um pouquinho de quem ele é e do que ele tem feito. E nós vamos falar hoje aqui sobre a importância de princípios bíblicos na sociedade. Então, papo profundo, a gente vai entrar em situações aqui muito interessantes, profundas, polêmicas, e sem mais esperas, sem mais demoras, eu quero convidá-lo aqui, meu amigo. Vamos chegando, Igor. Cadê? Peraí, tá aqui. Dando aí para chegar aqui com a gente. Vamos nessa, Pod Café. Meu cafezinho já tá aqui. E o teu? Sim. Fala, amigão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo beleza. Bem-vindo nessa nova temporada aí das lives do Pod Café, como primeiro Obrigado. convidado, né? Convidado Ah, para abrir aí. E a água tá quente. O esquema é o seguinte: a gente põe o pó na boca e bebe água quente. que honrado, AP. Muito bom estar aqui, muito bom abrir a responsabilidade de abrir esse podcast aqui, essa nova temporada. Muitas pessoas incríveis vão passar por aqui, é realmente um privilégio. Obrigado, amigão. Muito bom, prazer é todo meu. Igor, antes de você falar um pouco de quem é você, do que você faz, tem muita gente que já me segue, que te segue, que conhece Uhum. você, conhece nossa amizade, e a gente tem conversa para mais de metro, né? Se deixar, vira 5 horas de conversa, né? Falando em podcast, eu já falei, a gente toda vez tem que dar um play quando a gente só senta para tomar um café e conversar, e a gente já teria uns 200 episódios de podcast, É né? verdade, Só com eu acho os que a gente tem cortes que passar a certos. fazer isso, né? Mas antes de tudo, vamos começar. Por Sim. que é importante falar de princípios bíblicos para a sociedade? Uhum. Eu acho que é essencial a gente lembrar que a Bíblia, ela é literalmente, além de ser a palavra de Deus, não só contê-la, ela é um livro que demonstra um estilo de vida. Uhum, É um livro que nos dá não uma grande sugestão, mas um grande comando, uma grande comissão, que é ir de fazer discípulos de todas as nações uhum, e ensiná-los aquilo que eu vos ensinei. É um livro que é totalmente aplicável. Por isso que eu acho interessante em teologia, às vezes eles falam, a gente tem diversas áreas da teologia, uma delas é a teologia aplicada. Eu fico pensando, tá, qual teologia que não é uhum. aplicada ou aplicável? E é interessante, à medida que a gente vai realmente pegando tempo na palavra, que a gente vai se dando conta, quando a gente pega ali tanto Marcos como Mateus, que não somente Deus mandou de fazer de todas as pessoas das nações discípulos, mas também de todas as nações. Então a gente vê esses dois, vamos dizer, esses dois níveis de discipulado. A gente acaba vendo que existem princípios claros, princípios bíblicos, princípios que podem ser aplicados na nossa vida pessoal,
como princípios que podem ser aplicados de maneira abrangente na sociedade. Então, quando a gente pega essa temática aqui, que é a importância de princípios bíblicos na sociedade, a gente está falando de conhecer a palavra, discernir o que é aplicável da palavra, os conceitos, os princípios, a cosmovisão, a ideologia. Hoje de manhã eu vi que você compartilhou no Stories um vídeo do Theo, né, falando de uma filósofa, vamos dizer, da mais de esquerda, da USP, falando, não é possível. Hoje o Uber me deu um Deus te abençoe no final. Que é essa religião? Isso não é uma religião, é uma ideologia, é uma cultura. E o Theo falando, é isso mesmo. E é interessante esse vídeo ter saído hoje, porque é isso mesmo. A Bíblia é aplicável. A Bíblia, ela tem uma dimensão histórica, mas não só. Ela tem uma dimensão cultural, ideológica, mas não só. Ela tem uma dimensão espiritual. Ela é integral, no sentido que ela toca todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito. Hoje de manhã eu estava fazendo um tour da Reforma com um casal de presbiterianos da Dakota do Sul, ali nos Estados Unidos, né? Para E quem não ele, na sabe, verdade, o Igor mora em Genebra e você faz. Essa é uma das coisas que você faz, né? Que isso é o Tour da Reforma, que é um dos seus trabalhos, né, Igor? exatamente. Exatamente. Uma das coisas que vem crescendo muito é, tanto com cristãos ou não cristãos, algo que eu venho fazendo é usando a área do turismo para poder pregar o evangelho, discipular, trazer, através da história da igreja, imersões da história da igreja, que vão de 2 horas a 2 semanas, literalmente a gente conseguir pegar princípios que foram revelados lá atrás, que justamente, né, alguns homens e mulheres de Deus entenderam e aplicaram na sociedade, e isso trouxe uma transformação de mundo, né? Trouxe uma transformação. Eu estava ali pra você ter uma ideia, nós passamos em 2 lugares hoje que eu posso dizer aqui. Um é no Muro dos Reformadores, né? Um monumento internacional da Reforma. E no Muro dos Reformadores ali, nós temos 10 personagens de 8 países representados. Nós temos a Alemanha, Holanda, França, Suíça, Escócia, Estados Unidos, Inglaterra e Hungria. E só nisso daí a gente vê que todos esses países, eles têm um dos maiores PIBs aqui da Europa. São países, como o pessoal no Brasil diria, primeiro mundo, né? E é interessante porque isso não veio do acaso, do nada, porque esse lugar é mais frio, é mais quente, o pessoal é mais assim assado. Tem um porquê. Eu estava até falando para eles que aqui na Suíça, aqui onde nós moramos, né, Pê, nós somos uma democracia semidireta, quer dizer que nós não temos um presidente, nós temos 7 conselheiros federais que decidem de 7 áreas no nível federal. O que não é decidido no federal vem para o estadual, cantonal, e o que não é decidido no estadual vai pro bairro, né? Então, por exemplo, o prefeito do meu bairro vai se ocupar de ecologia, né? Da área de ecologia ali, ter certeza que a gente tem aqueles lixos diferentes para dividir o PET aqui, né? Então, coisa assim. Da mesma maneira, depois no cantonal, que é o estadual, eles vão decidir educação, polícia, e no federal eles vão decidir exército, relações internacionais, etc., né? Relações exteriores. Mas, no fundo, é o povo que vota, pouco importa o nível. E na França, vamos lá, um país que é de raiz católica, um país que não viveu muito a reforma protestante. O que que acontece? Lá nós vemos que o tempo de trabalho deles é entre 32 a 36 horas. Os americanos que eu estava conversando com eles é entre 40 a 45. Esse cara que é esse pastor que estava, é muito interessante porque ele é médico e pastor. E agora que ele aposentou da medicina, ele vai se tornar pastor integral, né? E é muito interessante porque justamente eles tiraram esse 2 meses sabático antes de ir plenamente para o ministério, e eles estão fazendo os caminhos da reforma, né, aqui pela Europa. E é interessante porque eu estava conversando e ele bom, tecnicamente 40, 45, mas como médico e como pastor, eu trabalho muito mais que isso, né? Ele deu risada. E ele me perguntou, tá, e aqui na Suíça? Eu falei, aqui na Suíça nós trabalhamos nas leis trabalhistas entre 45 a 50 horas. E a gente tem a possibilidade de mudar isso, por causa da democracia semidireta. A última vez que proporam de descer esse tempo de trabalho, 64% da população votou não. Por que que eles votaram
não. Porque eles não veem o trabalho como uma maldição, mas eles veem o trabalho como algo que traz dignidade ao homem, que pode gerar prosperidade e que pode servir de uma maneira de abençoar não somente sua família, mas como o próximo. E isso são pensamentos que vêm da reforma. Uhum. Uhum. Aí você pega isso, pega a ética protestante cristã, a dimensão da sacralidade, o trabalho não só como um trabalho chato, mas como uma vocação de vida, como algo de sagrado, como algo que pode trazer glória para Deus. Você pega o fato que geralmente os países protestantes têm menos dias de folga que os países católicos, não quer dizer que não tem, mas tem menos. Você pega pessoas que hoje votam que não querem trabalhar menos e eles não sabem de onde vem essa mentalidade. Na E olha verdade, que vem da interessante. reforma. Não, olha que interessante, quer dizer, você está dizendo para a gente, você está contando para a gente aqui como que um princípio bíblico de enxergar o trabalho como uma bênção, como o exercício do teu chamado, né, ah, influenciou através da reforma um país como a Suíça, Exato. né? E E hoje é uma prosperidade, tipo, é um país próspero, um próspero. país desenvolvido. Por que que eu estava falando tudo isso? Eu dei um pouco a volta, mas quando eu pego o Muro dos Reformadores ali, eu pego todos esses países, apesar de eu achar que a Suíça tá, né? Ele até me falou, o Genebra e Zurique estão no top 5 países mais caros do mundo. Eu falei, eu sei, eu moro aqui. É, é. Mas, e custa morar. Mas a realidade é que, quando a gente pega isso, os maiores PIBs são países que tiveram o benefício da reforma. Uhum. E mais o país viveu princípios da sociedade nessa questão da reforma, mais a gente vê hoje uma transformação. Até os países nórdicos que o pessoal ama hoje, né? E que são países que, sim, talvez tenham um lado mais social, mais progressista e tudo mais. Mesmo assim, a questão da reforma que foi constituída ali, ah, países como Holanda, como Noruega também são países, ou Finlândia, Dinamarca. Você pega a questão social, você pega a questão de liberdade de empreender, você pega a questão da liberdade pessoal, Uhum. né? Liberdade religiosa. Você pega a questão de escola, educação, todas as questões você vê que vem tudo de princípios bíblicos que foram introduzidos de uma maneira que discipula nações, de uma maneira que transforma a sociedade, Uhum. né? Não, e uma coisa interessante que eu vejo aqui na Suíça, por exemplo, é que quando a gente ouve isso que você está falando, talvez as pessoas que estão nos assistindo pensem assim, caramba, então, pô, os caras trabalham demais, eles não têm tempo para descansar, eles não aproveitam. E na verdade, quando você vê a vida na Suíça, Genebra, por exemplo, com exceção de um dia na semana lá, o comércio fecha às 7h30 da noite, né? Mais ou menos, É, ali, esse horário 7h30. E se perguntar para as pessoas, quer fazer 24 horas de comércio e tudo, as pessoas não querem. Então, não. quer dizer, existe essa carga de trabalho, essa raiz de entendimento de que o trabalho é uma benção porque ele deve ser feito para a glória de Deus, mas ao mesmo Uhum. tempo não é aquela loucura do cara trabalhar no dia de Natal até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, enquanto tem cliente na mesa, você tem que estar servindo. Tem hora que a gente até reclama aqui, poxa, peraí, eu sou o cliente tem sempre razão, né? Mas na verdade, chegou a hora, falta 10 minutos para fechar o comércio, eles avisam, ó, nós vamos fechar as portas, né? Não, e é interessante, porque, tipo assim, não é um lugar perfeito como qualquer lugar, mas, tipo, a gente vê no estilo de vida. Ah, Por que que nas últimas votações que eles proporam de aumentar os horários do comércio, as pessoas não quiseram? Porque eles falaram, tá bom, eu aumento, quem que vai ganhar com isso? As grandes empresas, tipo uma Manor, um grande comércio da vida, só que o pequeno, como quer dizer, comerciante ali, que tem que abrir os horários que as outras não estão abertas e tudo, esse cara vai falir, não, tem que ter espaço. Então, domingo é fechado, você tem dois supermercados, um no aeroporto e um na estação de trem que ficam ali abertos, uhum, mas é exceção, né? E é interessante porque, por exemplo, você poderia dizer, uau, mas então as leis trabalhistas são super, né? uhum, Ah, eu acabei de fazer uma formação em RH, e você vê em RH na Suíça, comparado às leis trabalhistas francesas, as leis trabalhistas francesas você enche uma biblioteca. uhum. As leis suíças, deve dar isso daqui. Você tem Código Civil, Código das Obrigações, Lei sobre o Trabalho, depois você tem uns documentos extras. Mas, tipo assim, tem uma liberdade muito grande, econômica e outra, e essa liberdade, ela, a gente pensa, não, muita liberdade, o pessoal vai
vai rolar, como que é que Deitar, fala? deitar e Vai rolar. rolar? Deitar e rolar. Não. Por quê? Porque, por exemplo, você pega a questão de férias. Tá escrito que literalmente as férias é um tempo off para a pessoa descansar. Se eu pego um tempo off e que eu vou fazer um trabalho à parte, o meu patrão pode chamar minha atenção e falar: suas férias não foram utilizadas no seu devido, com o seu devido objetivo, que é descanso. E você pode agora voltar, se machucar, ficar doente porque você não usou isso. Uhum. Então, olha que interessante, você tem realmente, você tem um olhar integral. Nós passamos hoje na YMCA, não na música, né? No Village People. Em português é Young Men's Christian Associação, Association. Associação Cristã de Moços, né? Isso. Exatamente. Tá ali, no meio da rua, Uhum. desenvolvendo o slogan deles, desenvolvendo o corpo, a alma e o espírito ao serviço de Deus e do próximo, a fim que todos sejam um. Slogan, estampado ali no lugar onde eles foram criados, por Henri Dunant, que foi inclusive o fundador da Cruz Vermelha. Você pega isso, ok, você fala, tá, os caras estão entendendo princípios que devem reger corpo, alma e espírito e que devem criar glória para Deus e comunhão Uhum. e benefício ao próximo. Então, é muito Então, interessante. quer dizer, a gente está falando de movimentos que impactaram o mundo nos últimos séculos, né? Que Uhum, começaram como um movimento de avivamento, é lógico, depois se secularizaram, né? Mas que também, tinham esses princípios, sim. né? Me diz uma coisa, Igor, você hoje exerce um papel pastoral na Uhum, igreja Home em Genebra, né? Você é um uhum. dos líderes da igreja local. Como que você transmite para as ovelhas, né? Para o teu público, como que você transmitiria, por exemplo, uma lista de princípios bíblicos para a sociedade? Quais seriam esses princípios que você diria Hum. numa lista, talvez, que vem à sua cabeça agora? 3, 4, 5, 10 princípios bíblicos que você transmitiria num púlpito para a igreja num culto de domingo? Recentemente, eu fiz nós tivemos uma série de mensagens, né, chamadas Brilhar na Sociedade. E um dos conceitos que a gente trouxe é um conceito, inclusive, judaico, que chama minoria criativa. Existe um antigo rabino de Nova York, que escreveu uma tese chamada Minoria Criativa. E ele vai falar e ele fala nesse conceito de como Daniel, é um conceito que vem lá da época de Daniel, babilônica, que é um lugar que a minoria criativa, uma minoria, então imagina, o povo de Israel ali depois dos segundo reis, a gente vê o exílio na Babilônia, e você vê pessoas como Daniel e seus amigos, que estão num lugar que não é deles, então eles são Uhum, exilados, né? Mas que mesmo assim continuam sendo embaixadores da cultura de Cristo. uhum, Então, você tem essa questão. Eu sou exilado, então eu saio de uma pátria, eu tô, e é aqui nosso conceito na Terra, eu saio de uma pátria, né, que é o reino, eu nasço de novo, e eu vou para um destino que é o reino dos céus. Então, eu nasci de Deus e eu vou encontrar Deus. E durante esse tempo eu estou passando o quê? Na Terra. Eu sou um exilado aqui. Minha pátria não é aqui. Mas, ao mesmo tempo, como qualquer órgão diplomático, eu também sou embaixador. uhum, Então, eu tenho uma cultura dos céus e eu tenho que manifestar lá na terra. Então, durante o tempo que eu estou aqui, eu não sou daqui, mas eu estou passando por aqui. Eu não tenho a cultura daqui, ou menos eu busco transcender essa cultura para uma uhum, cultura do reino, uhum, apesar que muitas culturas não tem uma cultura que expressa 100% da cultura de Deus, mas várias culturas têm características. Eu lembro quando eu fui missionário no Nepal, nossa, ou então às vezes no Brasil, que cultura da hospitalidade e da honra. uhum, Aqui nós temos outros tipos, breve. Não vou estender porque eu quero responder a pergunta, mas durante esse tempo, o conceito de minoria criativa é uma minoria que durante os séculos, que nem a gente estava falando antes, se adaptou, se manteve de maneira criativa para trazer princípios do céu, entendendo que eles não são daqui, mas estão daqui, e enquanto eles estão aqui, eles têm que trazer a cultura da pátria que enviou eles, que é, porque um diplomata é isso, um diplomata, quando ele está num lugar, ele está representando o seu país. uhum, Então ele pode dizer, ó, na minha cultura a gente come assim, a gente se veste assim, a gente faz assim, a gente vai se encontrar, a gente vai dizer oi desse uhum, jeito. Então, na verdade, ele traz essas culturas. Princípios, vamos lá. Princípios bem básicos. Eu acho que hoje a gente tem que entender.
que a Bíblia tem uma teologia sobre finanças, por exemplo. E isso é o quê? A teologia financeira é tudo pertence a Deus. A gente pensa, vou dar 10% porque pertence a Deus. Na verdade, tudo pertence a Deus. E Deus te dá para você ser um bom, o quê? Mordomo. Então você, lógico, te torna mamon com a questão do dízimo, mas você é um bom mordomo. E você está ali como um bancário. Deus fala, retém, se retém, dá, você dá. Então, essa questão de mordomia financeira é importante. Só que o problema é que a gente pega essa questão de mordomia, a gente pensa só em finanças. Como que eu sou um bom mordomo dos dons, talentos, tesouros, do tempo, de todas as coisas que Deus me deu? Então, o conceito de mordomia, o conceito de embaixador, o conceito de realmente ver, através de uma cosmovisão cristã, princípios que são aplicados. Então, princípio de fidelidade, princípio de honra, princípio de... começa coisa simples, AP. Simples como honra pai e mãe. E você terá uma vida plena aqui na Terra. Começa com coisa simples de viver uma cultura de excelência. Essa Começa questão com... de brilhar, né, que você citou é muito interessante, voltando um pouco ao vídeo que você compartilhou comigo do Theo, né? Quer dizer, aquela mulher, ela ficou ofendida por causa de um Deus abençoe. Aí eu não me contive, eu tive que fazer um comentário, né? Eu botei lá, o que ela esperava ouvir? Que o diabo te carregue, né? Quer dizer, olha o ponto que nós chegamos, né? Uma pessoa que está dizendo ali, Deus te abençoe, que com certeza não é por hábito, mas sim um desejo puro do coração, né? Vai com Deus, né? Fica com Deus, né? Quer dizer, ele está ali dizendo o seguinte, eu estou transmitindo algo do reino para você, algo da minha cultura para você, e o que o Theo fala, né, ali no breve vídeo, ele diz isso, é verdade, ela está certa, aquilo não é só uma religião, é uma cultura, Não, porque cultura vem da palavra culto, né? sim. E é isso que muita gente não entende quando fala assim, porque tem que respeitar a cultura dos outros. Não, a gente está aqui para desrespeitar as pessoas, mas a gente também está aqui para mostrar que existe um confronto de altares. E é muito interessante, Pedro, que você vem falando, porque é exatamente isso. Cultura é o quê? Quando a gente pega um conceito de cosmovisão, a sua cultura ela é baseada por... a sua cultura, ela é baseada por práticas e valores que são recorrentes. Essas práticas e valores que são recorrentes, eles vêm de uma visão de mundo. E essa visão de mundo vem com aquilo que você valoriza e acredita ser verdade. Então, eu acredito que, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Eu acredito que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Tá bom. Se eu acredito, e vamos pegar um conceito histórico, William Wilberforce ou John Newton, que ajudaram na abolição da escravagem. Tá bom, eu acredito que... Da escravatura, obrigado. Sabe que às vezes o português não fala todo dia, falha um pouquinho ali, né? Me ajuda, eu te ajudo. Eles acreditam que todo ser humano leva a imagem de Deus. Sim. E que se eu ferir essa imagem, se eu ferir o ser humano, estou ferindo um portador da imagem de Deus. Então, a escravatura vai totalmente contra esse princípio. Então, porque eu tenho esse princípio, eu começo a agir contra isso, então, com um movimento abolicionista, e porque eu tenho esse movimento abolicionista, acaba o quê? Transformando uma cultura no qual não é ok a questão de injustiça racial. Então, você vê, e aí é que é interessante, uma das coisas que eu estava no meu coração para poder falar, é que a gente não se dá conta. E hoje em dia a gente está vivendo um movimento. Olha só, dia 15 de novembro, eleições americanas. Esse ano, a gente recebeu, já tivemos eleições do parlamento francês, do parlamento europeu, do parlamento inglês. Nós vemos um shift, uma mudança de paradigmas e de poder hoje no mundo. Esse ano, eu acho que é a primeira vez, não vou dizer da história, mas provavelmente eu acho que seria confortável dizer isso, no mínimo os 300 últimos anos, que você vê o tanto de eleições simultâneas. Estamos falando de 64 países, 197 eleições. Em São Paulo vai ter brevemente as eleições, né? E a gente está vendo os debates aí. E o necessário de política. Não, então, nós vemos os comedores de açúcar, né? Não vou entrar em nada aqui, mas... mas a questão é que nós vemos... deixa eu não me perder aqui. O número de eleições
né, que tá Que a acontecendo gente no mundo. vê que tem um mundo, tem uma transição de poder no mundo. Tem uma transição de mentalidade, tem uma transição de. E tudo isso vem por quê? Tudo isso vem porque o mundo nessa transição, ele vem passando por mudanças essenciais, mudanças de ideologia, de cosmovisão. Por que que a gente vê a luta contra a família, nós vemos questão, através da questão de gênero, a questão do wokeismo, Uhum, nós vemos questão de apocalipse climático, né? Nós vemos questões raciais, nós vemos questões de polarização, uhum, nós vemos questões. é, um exemplo simples nessa mudança de poder, ela é muito baseada em lutas também, que são lutas que a gente chama ideológicas, né? uhum. E o problema, eu até brinquei com você, eu falei, Fê, posso entrar num ponto um pouquinho Pode, polêmico? Você fala, pode, pode. vai. No Brasil dizem que nós não falamos, não debatemos o quê? Futebol, política e religião, Uhum, que não uhum, deve se falar. Nossa, isso para mim me choca extremamente. Eu não sei porque porque eu sou suíço e no suíço nós temos não somente essa democracia de semidireta, mas a gente tem menos polarização. Para mim, o diálogo aqui é essencial. uhum, Hoje eu passei ali com as pessoas falando, tá, vamos lá, vamos fazer só um breve número de pessoas que passou por aqui. Daí eu falei para eles, tá, Júlio César passou por aqui, Napoleão passou por aqui, Calvino passou por aqui, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire do Iluminismo passou por aqui. E a reforma é totalmente, ela é antagonista ao conceito do Iluminismo em muitos aspectos. Daí uhum, você vai lá e pega, o Max Weber também criou o conceito do capitalismo aqui, baseado nos trabalhos de João Calvino, mas Lenin acabou o Manifesto Comunista aqui em uhum, Genebra também, quando ele estava exilado. Então a gente vê esse debate de ideias. Então, querendo ou não, é uma praça pública. Em inglês a gente fala muito do public square. uhum. A praça pública, o lugar de debate, o lugar onde nós cristãos temos que também vir com soluções, com Voz? visão, com Uhum, voz. Então, tipo assim, o problema de querer tirar isso daí é que ou você não quer confronto, né? E aí eu fico pensando, tá, é difícil porque o evangelho em si, ele é ofensivo, uhum. querendo ou não. É. E quando eu falo ofensivo é que não nós temos que ser ofensivo, mas hoje coisas básicas. O casamento é entre um homem e uma mulher. Uhum, Eu me sinto ofendido. Cara, eu uhum. só expressei uma realidade, algo que eu É, acredito. é. Então ele se torna algo ofensivo para o mundo. Uhum. Mas, tipo assim, e o problema é que se você fala, você é ofensivo, e se você não fala, você não assume espaço. Você é E o Miss, espaço vazio, o vácuo, ele não vai ficar vazio, ele vai ser Uhum, preenchido. Daí a gente pega a questão, mas não, tem uma diferença entre religião e ideologia. Não tem, uhum, AP. Não tem. uhum. Toda religião, ela tem uma cosmovisão e ela tem uma ideologia. Ela vem carregado com princípios e valores e uma ideologia, uma cosmovisão é nada mais do que Exatamente. isso, ok? Exatamente. Mas toda ideologia, falando sobre esses movimentos sociais, ela também acaba tendo uma estrutura religiosa que transmite princípios, valores e também uma Uhum, cosmovisão. Então vamos lá. Por exemplo, tem um livro muito legal que eu não sei se ele foi traduzido em outras línguas, né? Então, bom, talvez vocês uhum. conseguem, pergunta lá para o ChatGPT ver se ele consegue traduzir. Mas existe um filósofo, eu tive a oportunidade de conversar com ele, que era professor da Sorbonne aqui, Uhum, e ele praticamente ele era um professor honorário, ele não podia ser expulso por causa que era um cargo público da universidade, mas ele basicamente foi colocado à porta com pressão. Por uhum, quê? Porque ele escreveu um livro que chama Religião do Woke. uhum, Ele chama Jean-François Braunstein. uhum, E nesse livro A Religião do Woke, por que que ele usa a palavra religião? Porque ele percebe que toda a estrutura ideológica, todo movimento de governo, por exemplo, o wokismo, ele é semelhante a uma religião organizada, ele tem uma estrutura religiosa. uhum, uhum, Segundo ele, os movimentos sociais contemporâneos, eles adotam uma abordagem quase que religiosa na forma de promover as suas ideias. uhum, E eles se apoiam em crenças fundamentais, eles se apoiam em rituais, eles se apoiam em uma espécie de busca de redenção. uhum. Não, e se a gente olhar para todo o movimento, desde do nazismo, né, de Hitler, todo o movimento, a espiritualidade é a raiz profunda desses movimentos.
Eu me lembro no ano 2000 que eu lancei meu primeiro livro, O Oráculos de Deus, e eu fui para a Bienal do Livro em São Paulo. E naquele ano foi declarado a década da espiritualidade, né? Então ficou muito claro, né? E é isso que você está falando a respeito do wokeismo, que é uma religião, né? E se a gente for pensar, porque princípios são regidos por valores, né? Ou Uhum. podemos dizer o contrário, aquilo que a gente dá valor vai dar origem aos nossos princípios. Sim, Que os princípios é o que a gente vai usar para tomar as nossas decisões. sim, Então, se a gente for um pouquinho antes, a gente vai perceber o seguinte: por que que movimentos como esse que a gente está citando aqui são idênticos à religião? Por quê? Porque eles uhum, estão dando valor a coisas que são opostas àquilo que Deus valoriza, sim, aquilo que a sim, Bíblia valoriza. E sim, automaticamente nós que cremos valorizamos, né? E aí a gente passa a aparecer com aquele que a gente admira, com né? E certeza, aí começa uma guerra de altares, por quê? Porque é uma guerra de cultos, é uma guerra de com culturas, né? certeza. Ontem eu Porque, coloquei que a nossa luta não é contra seres humanos, né? sim, É contra espíritos malignos. E a verdade é essa, que eles vão estabelecendo seus altares e utilizando pessoas, né? com certeza. Infelizmente, né? Uhum, Infelizmente, você falando sobre princípios que a gente gosta de, por exemplo, a palavra não seria educar, mas transmitir, pronto, para as pessoas aqui da igreja. uhum, Nós temos aí duas igrejas em Lausanne, né? A primeira foi fundada há 7 anos, depois 4 anos a segunda, e faz 1 ano e meio que nós começamos aqui em Genebra, e eu estou nesse trabalho de plantação aqui em Genebra. uhum, Nós temos alguns traços de cultura da igreja, que são valores. Então, um desses valores é faire la vie ensemble, isso, doing life together, que é compartilhar a vida na vida, é isso, andar ali, né? uhum, Compartilhar a vida. uhum, Se o meu princípio é compartilhar a vida, e isso se transforma numa frase, né? Porque às vezes a gente precisa de um slogan, uhum, algo que você pode colocar no Twitter ali para o pessoal manter. é, Então, se o nosso objetivo é compartilhar a vida na vida, a gente fala que a gente tem que achar um equilíbrio entre a plataforma e a mesa. uhum. É Como que a gente. púlpito, né? O Isso púlpito e a é mesa. o púlpito e a mesa. Sim. E por que que isso é importante? Por exemplo, a gente poderia estar fazendo aquele culto daquele jeito, raiz, todo domingo. Como a gente é uma igreja que está começando aí, temos 40 e poucas pessoas, 40, 60 pessoas por Uhum. domingo, né? Que já é legal aqui na Suíça, né? Começar em 1 ano e meio. Com certeza, é um número muito considerável para É Genebra, uma mega church principalmente. nos Estados Unidos, segundo o estudo sobre igreja, uma mega church nos Estados Unidos é 10 a 20 mil pessoas. Na Europa, ela é mais ou menos entre 600 e 800, para você ter uma Uhum. ideia, né, em nível. Então Dá é para comparar. interessante, é, não dá. Então, tipo assim, é muito interessante porque quando a gente fala isso, a gente fala, tá bom, se a gente quer essa plataforma, a gente precisa abrir espaços na mesa. Uhum. E o problema é que a gente não pode chegar e falar, pessoal, nós somos uma família. E daí você tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sempre na cena, na plataforma, no púlpito, e a gente não abre espaço na mesa. Uhum. A gente fala que é uma família, mas a gente não valoriza a família, a gente valoriza ativismo. Uhum. A gente fala que a gente. Então, tipo assim, eu não estou entrando em méritos, eu sei que é uma questão de cultura da igreja e tudo mais. Eu, pessoalmente, às vezes eu brinco que a gente tem uma frase que a gente fala aqui na igreja que nós somos no ritmo do amor. E uma vez cheguei para o meu pastor sênior e falei, caramba, o amor tá bem lento, né? Porque a gente podia fazer isso, aquilo, não sei o quê. Meio hiperativo. Então é engraçado porque eu gosto dessa questão de dinâmica, de disruptiva. Uhum. Então, isso também vem trazendo equilíbrio e cura para mim, né? Uhum. Então, a gente através de um valor, a gente tem uma frase que a gente comunica do púlpito que traz uma consciência. Eu não posso falar que eu valorizo isso e depois ter um comportamento que empurra para o contrário. O que eu valorizo se torna um princípio, que se torna uma prioridade, que transforma a maneira que eu vivo, Uhum. que fazendo de maneira repetidamente no tempo vai se transformar uma cultura, Uhum. né? Mas voltando ali à questão do wokismo, ou a questão da estrutura Uhum. religiosa, é interessante porque, por exemplo, eu até anotei aqui, eu te enviei hoje, quando a gente fala desses movimentos, por que que a gente fala de estrutura religiosa? Olha que incrível. É porque se eu pego qualquer movimento desses daí que são ideológicos, e se eu pego o cristianismo como religião,
a estrutura deles é parecida, porque eles vão falar de pecado original, culpa coletiva, arrependimento, purificação, ou então arrependimento e purificação. Ah, eles vão falar de dogma, de heresia, eles vão falar daqueles que são eleitos, aqueles que são condenados. Ele vai falar a missão dos crentes, né? Que aqueles que depositam a crença nesse pensamento. Às vezes a gente fica esse negócio, esse cara é crente, esse cara é crente. E eu brinco que tem muita gente crente, mas poucos discípulos. Porque uma diferença entre você ser um crente, que deposita a sua crença em, e você ser um discípulo, que aplica a cultura de Cristo, né? Que é Liberto nela, né? exatamente, Ao ponto de ser liberto, né? Ao ponto de exatamente, conhecer a verdade e ser liberto por ela, né? exatamente. A primeira vez que a palavra usada na Antioquia, né? Na verdade, não foram os cristãos que se autodenominaram cristãos, né? O pessoal na Antioquia olhando, nossa, eles são cristãos, quer dizer, pequenos cristos. As pessoas olhando para a prática e colocar um nome, né? Para descrever Até uma realidade pejorativo, numa né? prática. Hã? Pejorativo. Era Sim, pejorativo. Era como se eles estivessem xingando eles. Falaram, os cristinhos aí, ó. é. Mas é interessante porque ele não foi um grupo social que Uhum. se autodenominou e mostrou como eles viviam. Uhum. É um grupo de fiéis, de pessoas, de discípulos que viviam de uma maneira que era segundo a Cristo, que honrava tanto ele que os outros falaram: vamos colocar um nome para descrever essa realidade, esse conceito? Vamos chamá-los assim. Uhum. Então, da mesma maneira, quando a gente fala crente, eu acredito que hoje a gente tem que resgatar algumas palavras, ressignificar. E uma delas é essa questão de cristão. Se você é cristão, você não é só crente que deposita crença, ou não é só porque você crê. Um cristão é aquele que não somente crê, mas vive os princípios do cristianismo. E aí a gente já diminuiria, vamos dizer, uma parcela das pessoas, né? É, tá, vou ser bem claro aqui. A pessoa que seminua vai postar uma foto no Instagram com um versículo bíblico, É, tipo assim. é. Ou então a Bem coerente. pessoa que vai. Ou então a pessoa, desculpa, mas que vai defender algumas pautas sociais que é totalmente antibíblicas, mas que tá lá, cristão que defende X ou Y. É tipo, cristão antifamília, a favor do aborto, contra justiça social e sei lá o que, e vai, né? Com diversas definições, eu fico pensando, tá, mas como chegamos a isso? Meu Deus. E muito vem através dessa construção social, essa questão. Eu falei da missão dos crentes, mas, por exemplo, a estrutura apocalíptica, e isso é um negócio que a gente já conversou muito, eu acho muito, muito, muito incrível, para não dizer outra palavra, que a igreja parou de pregar questões apocalípticas, escatológicas, visão de mundo, agora o mundo começou. Quer ver um exemplo muito, muito simples disso? Vamos pegar essa questão estrutura apocalíptica. Vamos pegar a luta climática, ok? Hum. Na luta climática, qual que é a visão apocalíptica da luta climática? É a destruição do planeta pela poluição. Uhum. Então, tipo assim, tem um final, quando a gente vê nos filmes, o cara lá na rua Capraquinha, o apocalipse vai vir. No meio climático ele vai vir através da destruição do planeta. E a culpa é de vocês. Uhum. E aí vem a questão do culpado, né? É, daí eles vêm com aquele discurso: nós estamos destruindo o planeta, o problema é a poluição que causa mudanças climáticas, e se a humanidade, aí vem arrependimento, não mudar imediatamente de comportamento, ah, vai haver inundações, vai haver extinção em massa, vai haver catástrofes naturais. E é interessante, porque, por exemplo, tem uma diferença entre o que eu vou chamar de, alguns teólogos acho que falam de ecoteologia, né? Uhum. De nós temos um bons mordomos, que é um dos mandamentos que Deus cria, que Deus dá em Gênesis. Gênesis nós temos o mandamento missional e o mandamento cultural, Uhum. né? O mandamento missional é o que a gente fala, o que a gente faz hoje muito bem. Evangelismo, anunciar a palavra, é um missional. A gente tem uma missão: discipular as nações, ensinar a elas tudo aquilo que Cristo nos ensinou, sermos discípulos. Mas nós temos também um cultural, quando ele fala que a gente tem que reinar sobre a criação, que a gente fala que, né, ali tem um conceito, eu falei antes, né, da questão da boa mordomia, nós temos que ter uma boa mordomia com a criação. Uhum. Mas é diferente de eu ter uma boa mordomia, mas adorar ao Criador e não à criação, É. diferente de eu pegar a questão da criação e transformar ela no quê? Numa ideologia. Daí
Da mesma maneira, seria da mesma maneira que hoje as pessoas não adoram mais Deus, mas Mas então vai ter um cara casando com a árvore, né? é, Como a gente teve aqui na França, aqui, o pessoal sendo financiado para fazer orgias com árvore, com plantas de é, árvores. Voltando um pouquinho, Igor, dentro disso tudo que a gente está falando, na comparação que você estava fazendo, que ela é sim, muito excelente, de todo esse movimento que faz face, né, ao Evangelho, né, e que acaba criando esse hum, confronto. Né? é, Porque aqui a gente acaba enxergando toda essa conexão com a cosmovisão, que não é outra coisa a não ser a forma pela qual a gente interpreta tudo ao nosso redor. sim, Não é verdade? as lentes, Então, né? enquanto a Bíblia está dizendo o seguinte, respondendo às grandes questões da vida, para estabelecer os valores de Deus, os princípios de Deus no ser humano, ela começa falando dessa questão de quem é Deus. Uhum, Esse chamado, essa atração para a gente conhecer quem é Deus. Aí vem esses movimentos para dizer o seguinte, para desfocar e para dizer, não, peraí, ó, você é Deus, né? Ou Deus não existe, ou você uhum, é como Deus, Deus. é. E aí, por exemplo, vem com essa agenda que vai transferindo culpa para o ser humano, né? Uhum, E enquanto a palavra de Deus transfere responsabilidade. uhum, Quer dizer, responsabilidade gera consequência, né? Eu sim, vou tomar decisões, eu vou tomar escolhas que vão gerar resultados e aí eu preciso me responsabilizar por eles. Isso é muito diferente desse movimento que vem simplesmente transferindo culpa, por quê? Porque quer afetar a imagem de com Deus. certeza. Então, uma das lentes da cosmovisão, a origem da verdade, a origem e os fundamentos Uhum, da verdade, né, que mostra que existe uma verdade absoluta, né, que é o sim, próprio Cristo e que tudo que ele revela, aí sim, vem essa agenda falando do quê? Do relativismo, é, né, onde tudo é relativo e para atacar o quê? Uma outra lente, que elas estão todas conectadas, que é a identidade e propósito. sim, Então, quer dizer, se eu ataco, eu não posso atacar diretamente a Deus, né? Porque os princípios de Deus, o que Deus valoriza, me afeta. Então, o que eu faço? Eu ataco a imagem de Deus, que é o uhum, homem, eu sim, firo a identidade desse homem, eu sim, afeto o propósito desse homem, destruindo o quê? Os seus valores, afetando os seus valores, deturpando os seus valores. sim, Não é verdade? E aí a sim, gente vê essa guerra estabelecida. Por quê? com Por certeza. sua vez, porque a gente, como igreja, ficou fechado dentro do nosso mundo religioso, não entendendo por muito tempo a importância de realmente o evangelho alcançar todas as esferas da sociedade Com com seus certeza. princípios, né? É. E eu sei que você tem uma live, que eu lembro muito bem, você tinha feito uma série sobre as lentes da cosmovisão, né? Eu não E sei, tá no tá no YouTube, tá onde? YouTube, tem uma playlist no YouTube, quem clicar no meu link da bio, tá ali minha rede social, Tem, e você pode botar tem lá, que ir, que é Cosmovisão, boa. né? Tá lá, É. tá sério. É bom porque isso vem fundamentar, porque querendo ou não, a gente está falando de temáticas abrangentes, Uhum. complexas, que demoraria muito tempo aqui tentando fazer ela, né, em tipo É. 1 hora. Mas, por exemplo, eu achei muito interessante, você falou do relativismo. Pegar outra questão, porque o meu objetivo aqui também nessa live, quando a gente fala de Uhum. princípios, é não só entender que a Bíblia há princípios, que esses princípios são aplicáveis, que esses princípios devem ser transmitidos, que eles têm poder de transformar a sociedade de um lado ou do outro. Uhum. E da mesma maneira que isso é verdade na Bíblia, isso é verdade também hoje na maioria desses movimentos sociais, Uhum. porque eles têm todos uma estrutura religiosa, né? Isso. Eu não vou. A ideia, quando um movimento social entra, eu falei da questão climática, mas a gente pode pegar a questão de gênero também, Uhum. né? Ah, os vilões são X, os coitados são X, e daí eles criam esse conceito de vilão e santo, né? Uhum. Então, por exemplo, o vilão é quem? Todos aqueles que recusam conhecer que a minha ideologia é certa, Uhum. né? Então, por exemplo, aqueles que são contra a crise climática, aqueles que são contra os direitos das pessoas Ah, trans. E ah. daí, depois, do outro lado, a gente tem os santos, que são quem? As pessoas que são
ativamente engajadas na luta pela justiça, Uhum. justiça do meio ambiente, defesa da minoria de gêneros, etc. E a gente sabe que o mundo, né, ao menos hoje, não é tão preto ou branco, né? Assim. É. Então, tipo assim, eles vão falar, não, vocês cristãos, vocês são fundamentalistas, vocês são fascistas, vocês são preconceituosos, vocês não acreditam no diálogo. E quando você vem falando, não, acredito que você é portador da imagem de Deus, mas eu não sou de acordo com as suas questões da prática. Uhum. Eu acho Uhum. que você tem uma identidade que Deus criou homem ou mulher, né? Eu não vou nem entrar aqui quando a gente foi realmente fazer a temática aqui na igreja, a gente fez uma série sobre temáticas tabu e a gente falou sexualidade, poder e dinheiro, Uhum. né? E, meu Deus, depois da sexualidade foi Uau. interessante. Eu nunca tive tanto. O pastor que a gente convidou para pregar aqui, ele simplesmente ele abriu várias janelas, né, para depois a gente também tinha os grupos caseiros discutir diferentes coisas. Cara, ele foi um gentleman. Uhum. E teve uma hora que ele falou, desculpa, mas você não pode pensar que existe leis, lei da natureza, que se você pular de um prédio, Vai você vai se morrer. espatifar no chão, por mais que você pense que você é uma borboleta. E daí ele brincou, e inclusive você pode pensar que você é uma borboleta multicor, mas na verdade hoje em dia existe a borboleta azul e a borboleta rosa. Daí eu falei, pronto. Agora acabou. Acabou o mundo. Acabou. É que nem eu lembro da Damares na época que ela falou, talvez de maneira inocente, ó, o menino usa. Eu uso rosa, então não tem problema. Mas, tipo assim, menino usa azul, menino usa rosa. Ela só estava querendo dizer de maneira assim, existe duas identidades, depois existe práticas que são adicionadas a isso, né? É. Mas, tipo assim, e daí hoje o pessoal, todo mundo vai ver porque vai fazer em breve, acho que 1 ano que a Barbie saiu, o filme, né? É. É. O pessoal vai todo mundo de rosa. Eu falei, nossa, o mesmo pessoal que criticou ele, estão indo. Tipo, hoje o mundo, acho que o Cláudio Duarte que dizia, né, que daqui a pouco os valores estão tão invertidos que não tem. Que que é o poste que vai fazer xixi no cachorro e não o contrário, né? Exatamente, Mas exatamente. voltando aqui do foco, você falou sobre relativismo. Um dos pais do relativismo é Jean-Jacques Rousseau, né? Uhum. E Jean-Jacques Rousseau, eu vou pegar aqui duas ideias dele, para você ter o Jean-Jacques Rousseau nasceu aqui em Genebra, hoje eu passei na frente da casa onde ele nasceu, E que, por e eu sinal, tava. no Brasil, no mundo, muita gente idolatra ele, né? Quando, na verdade, o que você vai dizer é muito importante para desfazer essa imagem e mostrar a verdade bíblica em torno disso. Vamos falar três Vamos? coisas de Jean-Jacques Rousseau. Tá Primeiro, bom. eu sei que uma das coisas que talvez passou pela sua mente, com certeza, foi a questão da educação, Aham. né? Porque Jean-Jacques Rousseau, aqui, nossa, o Departamento de Instrução Pública ama Jean-Jacques Rousseau, o trabalho dele é muito utilizado, né? Só que vamos lá, Jean-Jacques Rousseau, ele fala que ele é um excelente pai, mas você sabe que ele nunca criou os filhos, ele abandonou todos os seus filhos. Só que eu penso, logo sou. O relativismo. Então, eu penso que eu sou um bom pai, mesmo se na prática eu não tive, né? É a questão da crença e da prática que eu falei. Ele depositou uma crença relativista no qual ele é um bom pai, mas na prática ele não se tornou. E aí, é a crença que define a prática ou é a prática que demonstra que eu sou crente? É. É Pois que é. nem Aí Tiago. a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo E fruto, né? Tiago, me mostra a sua As fé. tuas Como que é? Desculpa. obras e eu, E e eu te eu mostro isso que a é sua isso. fé. Pelas obras se demonstra a fé. Uhum. Entendeu? Um diz que tem fé, outro diz que tem fé, mas na verdade é pelas É obras, né? isso. E é muito. Pronto, primeiro ponto lá, Jean-Jacques Rousseau. Segundo ponto, Jean-Jacques Rousseau. Por que ele chegou nessa questão do relativismo? Um dos livros e obras mestres de Jean-Jacques Rousseau, ele diz a coisa seguinte: o homem é inocente. Daí perguntam, tá, Jean-Jacques Rousseau, o que quer dizer que o homem é inocente? Ele diz que o homem não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Daí você fala da origem, vamos lá na origem. Gênesis. O homem e a mulher comeram o quê? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Jean-Jacques Rousseau tá tirando, como que eu posso dizer, tá indo direto contra conceitos da origem, cosmovisão Uhum. básica. Da origem. Daí depois É. e daí depois ele continua. Um negócio muito interessante. Tem um conceito em ciências políticas que chama o Zeitgeist, que é o espírito da era, né? Então a gente sabe que, por exemplo, na era da Reforma, quando a gente vê as indulgências, quando a gente vê Lutero levantando as 95 teses, falando, não é por indulgências, é pela fé só Uhum. na obra de Cristo. Quando a gente pega essas questões assim,
a gente se dá conta que tinha um zeitgeist, tinha um pensamento na era, e isso e veio uma resposta da parte católica e da parte protestante. O pensamento da era como o homem pode ser salvo e evitar a danação, como que fala, a A condenação eterna. condenação, isso, A isso. condenação eterna. Depois disso, nós tivemos antes de Jean-Jacques Rousseau, o pensamento qual que era? Quase Kennedy. Não pergunte o que sua pátria pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela sua pátria, né? Pelo seu país. A Kennedy está recuperando um pensamento antes de Jean-Jacques Rousseau, pré-Jean-Jacques Rousseau, que é tipo, que a pessoa seja cristã ou não, ela tinha esse conceito, que seja Deus, que seja o cosmos. De Eu serviço. fui criado por um propósito e eu tenho um propósito de trazer algo para a humanidade. Uhum. Então, se eu fui criado com XYD, eu estou aqui para servir, que é o conceito cristão. Uhum. Fora o falar em línguas, que fala que é de edificação pessoal, todos os dons ali a gente vê que é para servir o próximo, não a si mesmo, Uhum. né? Então, é interessante porque a gente entra ali a gente entra nesse conceito e a gente vê que antes de Jean-Jacques Rousseau, o pensamento é esse, para que eu sirvo, por que eu fui criado com um propósito, e pós Jean-Jacques Rousseau, o Zeitgeist muda, porque ele entra com essa ideia de não importa, na verdade, não é o que você pode fazer pelo seu país, é o que seu país pode fazer por você. Daí você entra a questão de assistencialismo, você entra com diversas questões desse jeito, sabe? E aí a gente vê essa geração que é só o venha nós, né? Só Me dá, venha me dá. nós, que benefício que eu posso ter. Você tira totalmente o conceito sacrificial, que é aquele conceito tipo de eu, de maneira clara, convicta, né? Eu sei que hoje na igreja as pessoas têm medo, porque a gente tem um conceito de abuso espiritual, tem isso, é muito importante a gente saber que é uma igreja saudável e tudo mais, mas a real é que tem muita gente que está usando das suas feridas para, por exemplo, não cultuar mais, não servir mais na igreja, porque a carga de trabalho, por isso e aquilo. Eu acho que a gente tem que aprender, e é o que eu sempre falo pro pessoal aqui, a gente é muito. Inclusive, quando a gente começou na igreja, a gente recebeu pessoas super feridas, burnouts, na questão de serviço e tudo mais. E, tipo assim, eu falo, eu quero cuidar de você, e um dos privilégios, né, a gente fala que quem pertence à família, a gente quer cuidar para poder evitar justamente isso. Só que a pessoa tem que saber ela mesma colocar os seus limites. Mas colocar os seus limites, conhecer para colocar, não quer dizer você ser atrofiado na sua fé e nos seus músculos na área de serviço. Tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Quanto eu posso servir na minha estação de vida, quais são os meus limites, e entender que sim, eu sacrifico um pouco do meu conforto, mas um sacrifício de prazer, um sacrifício voluntário, não imposto, que realmente no qual você cresce, no qual você aprende. Então, tipo assim, sem querer entrar em méritos aqui, eu vejo que o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, ele veio ferir muito a missão da igreja, ele veio ferir uma geração. E mais a gente vê a questão de princípios e valores, com certeza, dependendo da idade que você está aqui, da geração que você é, silencioso, baby boomer, geração XYZ, você pode ver que a sua relação ao trabalho com certeza é diferente. Alguns vão entender porque eles aprenderam dos pais. Não, trabalhar é importante, prover para minha família é importante, responsabilidade pessoal é importante, o trabalho dignifica o homem, eu não posso só viver, a gente entende que eu tenho que ser próspero para poder abençoar outros, vários conceitos que inclusive muitos deles vêm da reforma, né? E a gente pode até entrar em questões bíblicas, passagens bíblicas, tem uma ou duas que eu até queria ver com vocês, mas isso tá tão claro na mente de algumas pessoas, e mais o tempo vai passando, menos isso fica claro. Eu conheço pessoas e a gente tem esse conceito hoje que eu não vou mais uma vez entrar em méritos, que é interessante, eu acho até interessante até um certo ponto, por questões econômicas e mas outras a gente tem aquele conceito hoje que está sendo aplicado que está sendo colocado na agenda política, que é o que a gente chama de universal income, renda mínima universal. Que é por mais que você trabalhe ou não, você tem uma renda mínima que é te dada pelo governo ali. E eu acho interessante isso, porque, por exemplo, um lado bom é que o mundo hoje, questões de inflação e todo, é bem complexo. E profissões que existem hoje não existirão amanhã. Então, você tem uma renda que você pode ser usada no seu aperfeiçoamento ou na sua transição profissional para você conseguir, por exemplo, alguém
que trabalha num trabalho X, que de repente um programador, mas de repente a inteligência artificial não vai precisar mais desse cara porque você só pede para ela programa. Esse cara vai ter que migrar para uma profissão que não é dele. Então, isso torna essa migração soft. Uhum. Só que é diferente do cara que fala, não, beleza, eu quero colocar dinheiro no meu bolso e a minha vida, o meu objetivo de vida nunca mais precisa trabalhar, né? E eu não estou falando nem do cara que criou uma estrutura que pode, né, que aposentou com os 40, que abençoou muito, que ainda. Então a gente está entendendo as questões de mentalidade que vem através desse pensamento da era. E tudo isso, para voltar, muito disso vem de Jean-Jacques Rousseau, veio de outros filósofos. Então, que seja a reforma, que seja a época do iluminismo, que seja movimentos sociais ou que seja a igreja contemporânea, todas elas vão veicular princípios e valores. A minha pergunta para você que está assistindo aqui é: quais princípios e valores você entende, você crê e você aplica na sua vida, Uhum. né? Sim. Eu acho que isso é, se tivesse uma mensagem que a gente tem que enviar é essa. Eu sei que no Brasil vocês estão passando, eu também como cidadão brasileiro, a gente vem passando questões de liberdade religiosa, liberdade de. E, na verdade não é só no Brasil. Eu No não sei se mundo, né? vocês ouviram A falar, gente está o vendo o mundo, Telegram, né? O o mundo Telegram tá. foi censurado na França, É né? porque o cara foi preso, né? Ele foi detido, alguma coisa do gênero. Né? Sim, e tem uma realidade, eu não estou passando pano para gente que faz coisa errada, mas Uhum. tem uma razão pela qual quiseram fazer desse cara um Uhum. exemplo. Então tem um X no Brasil, tem o Telegram, tem um canal de TV aqui, ah, que o cara, ele amava debate, então ele abria espaço para a direita, para a Uhum. esquerda, ele trazia, e o objetivo era a busca da Uhum. verdade, né? O canal de TV dele saiu do ar, eles decidiram não renovar o contrato dele, sendo que era um dos maiores números de audiência. Uhum. Por quê? Na França aqui. Então a gente vê questões de censura. E tipo assim, isso vem porque a gente não ocupa o espaço público, a gente não dá voz ao evangelho. E eu acho que também isso vem por um outro lado, talvez o oposto também, é que a minoria criativa está fazendo a diferença e está realmente criando oposição ao ponto de incomodar. Né? Porque a gente Uhum, também chegou, a gente vê uma parcela dessa que não ocupou, que não ocupa, mas a gente também chegou num tempo da humanidade onde se falar um Deus te abençoe no Brasil, uhum. ofende alguém. É, Então, eu também vejo que a gente está se aproximando para um tempo de divisor de águas, um tempo é, onde quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. isso. E aí a guerra chegou nesse nível. E é interessante você estar falando porque não é só no Brasil que a gente está vendo esse tipo de Uhum. É no mundo. que é global, é no mundo, tá complicado falar as coisas, mas tem que ser ditas, tem que ser faladas, né? Meu É. amigo, a gente está chegando em uma hora aqui e eu queria primeiro saudar todo mundo que está aqui, discípulos, pessoas que fazem mentoria comigo, é, queridos convidados dos próximos Pô de Café com a gente, o apóstolo Francisco Nicolau, o apóstolo Jefferson Neto, o apóstolo Ricardo, o profeta Renato também passou por aqui, né, já nesse primeiro dia aí. Muito bom. Glória a Deus. Amigão, eu queria, então, nesses últimos minutos, que você falasse um pouquinho do que você faz, falasse das suas redes sociais e que você Uhum. fechasse aí com um pensamento a respeito da importância dos princípios bíblicos para a sociedade. Tá? Fechou. Uma questão bem rápida, a se você me permitir. Eu queria mandar um desafio para as pessoas aqui. Você que é cristão, você que conhece a palavra, que você lê, começa a fazer também o exercício de ver como aquilo que você lê te transfere valores, princípios que são aplicáveis na sociedade. Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente falou que esse ano vai a área da. A gente falou que esse ano uma questão política é muito importante porque ela está omnipresente, né, em todas essas eleições, quase 200 eleições em 64 países do mundo, Hum. tá? Eu vou dar um exemplo simples. Deuteronômio 17, versículo 14 a 17. Se você ler essa passagem, você vê que ali tem um estabelecimento da questão da democracia,
Deus fala, tá bom, quando vocês entrarem na terra que vocês habitarão, escolha um líder, um rei, no meio de vós. Então, está falando de alguém escolhido com crenças que nos representam. E daí ele fala o quê? Não, esse rei não deverá multiplicar muitos cavalos, tomar para si muitas mulheres e que não arrecade excessivamente ouro para si. Ok? Não quer dizer alguém que não faz prosperar para si. Uhum. Pego esse texto, eu falo, tá bom, Deus me fala sobre eleições, me fala que eu tenho que escolher uma pessoa que faz sentido no meio que eu moro, tipo, que tem as mesmas crenças e valores, e esse cara não pode ter muitos cavalos. Cavalo, a gente fala, né, até quando a gente fala de quantos cavalos tem seu carro, a gente tá falando de poder, né? Mulheres, a gente tá falando de sexualidade, de sedução, e ouro, lógico, de riquezas. Timothy Keller, no livro Os Ídolos do Coração, fala da trindade satânica. Sexo, dinheiro e poder. Então ele está falando que você não escolha um representante no meio de si que seja um dado, que se tenha esse ídolo claramente na sua vida, que busque essas coisas de maneira demasiada e que essas coisas reinem sobre si. Uma passagem, mesmo do Antigo Testamento, aplicável no dia de hoje, na maneira como eu vou interagir na área política. E aí, né, a gente poderia ir para várias coisas, mas por que eu estou falando isso? Que seria a minha consideração final, e depois eu falo um pouco do que eu faço. Às vezes a gente pega a Bíblia só como um livro puramente religioso e espiritual. O que ele é. Ele transforma. A gente fala de muito de corpo, alma e espírito, mas na verdade seria espírito, alma e corpo. Porque Deus edifica meu espírito. Isso daí também tem um impacto na minha alma, como Davi dizia para si mesmo, né? Senhor, fala na minha alma. Mas isso acaba se manifestando no corpo, que é práticas, que é aquilo que você estende a mão. Acho que a gente tem que redescobrir que aquilo que a gente vive no nosso coração é do coração para as mãos. É daquilo que a gente entende como princípio e encarna na realidade como princípio. Então, próxima vez que você pegar seu devocional, leia, deixe o Espírito Santo falar e comece a olhar também de maneira prática. Senhor, como eu posso aplicar essa realidade bíblica na minha vida? Encarnando na minha família, no meu lugar de trabalho, na minha escola, no contexto onde eu estou inserido. Amém? Amém. A minha rede social tá aqui. Provavelmente o AP vai marcar, e Demorais Igor. Essa é o meu Instagram pessoal. Hoje eu venho desenvolvendo algumas frentes. Eu estou na frente da Igreja Home Lausanne. Eu tenho essa questão do turismo, que eu faço os tours da reformas, imersões, viagens. Semana que vem, por exemplo, uma agência de viagem que é Us Travel, que é bem conhecida no Brasil, eu vou receber um grupo de pastores aqui. Eu organizo esses tipos de coisa. E o meu conceito é sempre que seja secular ou cristão, é nessa área de turismo, trazer princípios, educar as pessoas com princípios da sociedade de uma macrovisão, uma cosmovisão bíblica, né? Então tem a questão do turismo, tem a questão da igreja aqui, que eu sou totalmente voluntário, porque eu faço minhas tendas ao lado. Eu trabalho com um órgão que hoje chama ECCL, European Congress of Christian Leaders, que é como se fosse um movimento, uma coalição de cristãos na área de política, business e não só governo, mas também pastores, pessoas que estão na área de liderança, para poder justamente identificar questões assim societais, para poder criar rede pastorais e conectar as pessoas. Eu brinco que tem um dom que Deus me deu, acho que é o dom da conexão. Eu amo pessoas e amo estar com pessoas, então isso é uma parte do meu trabalho. Orem por mim nessa questão. Vamos conectar se isso é algo também que Deus vem falando ao seu coração, que faz sentido. E em breve aí, né, do final do ano para o ano que vem, o lançamento em francês, infelizmente, mas de 2 podcasts, um que é sobre a intersecção entre fé e cultura, né, que é justamente sobre essa questão de como as diferentes áreas, e aí o meu objetivo é ter profissionais de todas as áreas de influência da sociedade e ver como que a gente pode aplicar princípios na nossa vida, né? E esse vai ser um podcast multilíngua, então vai ter episódios em português, inglês, francês, vai depender da língua, a gente vai falar a língua que amigo, que é a pessoa do convidado, nós vamos falar. E ao lado disso, o Man to Be, que é um podcast sobre masculinidade cristã, porque na francofonia, o meu conceito é muito para a questão francofônica, porque ela hoje falta de conteúdo, falta de bibliografia, então a gente vem estar com diversos projetos aí, breve. Me siga nas redes sociais e você vai ver
aqui, e vai, ore por mim e você vai ver aquilo que Deus vai levantar, não só eu, mas outras pessoas para Uhum. serem feitas aqui, coisas que estão no meu coração. É isso aí. Amém. Maravilha, Igor. Maravilha. Muito bom demais te ouvir. Sempre é muito bom o nosso tempo de qualidade, o nosso papo, né? Eu tenho aqui na minha casa a pastinha aqui, Elucubrações, né? Onde a gente desenvolve aí todos os nossos pensamentos, projetos, né? Aham, Tem aqui quase 7 anos que a gente está desenvolvendo projetos para a cidade de Genebra e para outros lugares juntos, né? sim. Então, é sempre um prazer estar contigo, ter você aqui e está inaugurando aí essa temporada do podcast, né, Opa, abrindo a porta para todo mundo. Amigão, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a Thaís, tua esposa, tua casa, ministério, teus projetos, teu trabalho, amém? E mais tarde a gente se fala, tá oh, bom, querido? com certeza. Glória a Deus. Deus te abençoe Obrigadão. poderosamente, viu? Fica na paz de Cristo, Obrigado. amém? Amém. Deus Aleluia. E você, abençoe. amém. E você que está aqui com a gente, né, nesse podcast aqui, eu quero avisar que semana que vem nós estaremos recebendo aqui o apóstolo Francisco Nicolau para a gente falar de mentes saqueadas, falando a respeito de toda essa questão da tecnologia, das redes, o quanto isso é bom, o quanto não é, o quanto a gente está sendo roubado, saqueado. Então, fique atento. E daqui a pouco essa live vai estar disponível não só no Instagram, mas também no YouTube para cada um de vocês. Tá bem? Foi um prazer estar contigo aqui, Igor. Fica na paz de Cristo, meu amigo. Um grande abraço. Abraço a todos que estiveram com a gente. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.